This is Sparta! E aí, galera? Supostamente esse vídeo é para ser uma celebração de 300 inscritos, porque uns alunos meus aí fizeram uma campanha e tal, eles queriam muito que chegasse a 300, e aí eu tive a ideia, na verdade, de fazer um vídeo de comemoração como uma desculpa para falar da Batalha de Termópilas, os 300 de Esparta lá, porque é muito da hora. Bom, o que rolou lá na Grécia, né? Primeiro, os caras nem se chamavam gregos. Eles eram várias cidades-estados lá meio independentes e tal, até rivais entre si. Então a gente nem pode falar que tinha uma Grécia unificada, porque não tinha, né? O que rolou lá? Tinha um cara lá, um rei, que estava na Pérsia, ele chamava Xerxes. O rei Xerxes dominava um império gigante. Isso está em laranjão aqui, é o que o cara dominava. E aí tinha a intenção de invadir a Grécia. O objetivo dele era atingir a Europa, e a Europa é a porta de entrada da Grécia, vocês estão ligados, né? Para chegar em Atenas, na verdade, porque ele dominou várias cidades da Grécia, e aí ele tinha como objetivo chegar em Atenas e Esparta, que eram as duas grandes cidades da Grécia, né? O cara tinha que passar lá por um trecho de uma parada ali que a gente chama de Termópilas. Mas como eu disse lá no começo, a Grécia não era unida, tá ligado? Então os caras fizeram várias reuniões ali na Grécia, percebendo que os persas estavam chegando, e aí se unem naquele momento só para lutar contra os persas, sob a liderança militar de Esparta, porque Esparta, mano, era especializada em luta. Os caras treinavam desde 6, 7 anos de idade, os homens, para batalha, para guerra. Então os caras eram preparados para isso. E nessa, os persas estavam chegando lá em Termópilas, que era essa passagem, que era a única passagem possível para os caras atingirem lá Atenas. Dá uma olhada. Os caras estão vindo por aqui, ó, os persas. Eles fazem esse caminho e tal, várias cidades gregas são conquistadas. Tudo isso que você está vendo aqui embaixo é montanha, velho. Não dá para passar. E aí os caras chegam até Termópilas, que é esse ponto aqui, ó. Tá vendo esse ponto vermelho aqui? É esse trechinho aqui, tá vendo que tem uma estrada? É esse o trecho que os caras podiam passar. De um lado é o Golfo de Malha. Não tem como passar por aqui. Os caras não vieram com navios para cá. Os navios estavam todos lá no Mediterrâneo para tentar invadir a Grécia por outro lado. E aí eles vieram por terra aqui. Se isolaram nesse ponto aqui, mano. E aí, é ali que os caras estavam concentrados. Persas de um lado, que tinha um exército de mais ou menos 250 mil homens. E os gregos todos juntos, eles tinham aí mais ou menos uns 7 mil homens, vai. Desses 7 mil homens, a liderança do exército era de 300 espartanos. Você tá ligado, 300 de Esparta vem daí, né? Dá uma olhada nesse mapa. O vermelho da parada é o persa. Os caras estão isolados, ó. Essa é a batalha aqui, que é a mais famosa de todas, mano. Que é aquela batalha que a gente chama de Batalha de Termópilas, que é lá que o bagulho ficou louco. Como é que foi isso? Tinha lá um destacamento de exército. O rei Xerxes não participava das batalhas. Ele ficava no alto da montanha só olhando e mandando os caras brigar lá embaixo. E diferente de Esparta, o rei de Esparta era um cara chamado Leônidas. E esse cara, ele ia para as batalhas junto com o exército dele. Era uma regra, era uma lei espartana. O que você acha hoje dos Estados Unidos, todos os presidentes irem lá lutar na guerra também? É, da hora. Barack Obama podia liderar o exército no Iraque, né? Mas o Barack Obama não vai, não. E Michel Temer, vai? Acho que não também. O exército de Esparta treinava lutar em lugares pequenos. Os caras são acostumados, eles treinavam para isso. Por outro lado, o exército da Pérsia, como eles tinham um império gigantesco, os caras só sabiam lutar direito em campo aberto. Então qual era a estratégia sempre do exército persa? Chegar de frente com um monte de arqueiro, e aí enfraquecer o inimigo com os arqueiros, depois chegar com o exército no meio e vários exércitos do lado. E os caras faziam um negócio que a gente chama de ferradura. Leônidas sabia disso. Leônidas era um general de guerra impressionante, o rei de Esparta, né? Então ele concentrou as tropas dele lá naquele estreito que eu mostrei pra vocês. Os persas chegaram lá, mano, montaram lá um exército gigante, uma frente de batalha de mais ou menos 10 mil homens, e o resto lá tinha sobrado mais de 200 mil que estava ali no campo esperando, né? O rei Xerxes tinha esperança de que Esparta fosse desistir com os gregos, porque, mano, era 7 mil caras da Grécia contra 200 mil, mano, da Pérsia. Então o Xerxes pensou, esses caras não vão lutar comigo. Aí o que o Xerxes fez? Mandou um emissário para tentar convencer os gregos de não lutar. O mensageiro falou, cara, entreguem suas armas. Vamos lá, vamos parar. Que o Leônidas foi lá e respondeu, vocês querem nossas armas? Então vem pegar. Outro mensageiro foi, declarou assim, se vocês resistirem, nossas flechas são tantas que vão tapar a luz do sol. E um soldado espartano respondeu, ah, que bom, a gente luta no escuro.
Então os caras realmente não tinham medo de brigar. O Xerxes decidiu mandar o primeiro exército. Não era um exército grandemente treinado, era um exército de escravos, de uma galera que tinha sido invadida pelos persas, uma galera sem motivação para brigas. Os caras foram para a batalha e ficaram ali isolados naquele pontinho lá que eu falei para vocês, naquele estreito. Os espartanos e o resto dos 7.000 homens, né, massacraram aqueles caras. E aí Xerxes mandou 1, 2, 3 destacamentos, vários. Os espartanos tinham toda uma armadura de guerra, capacete, armadura de bronze, um escudo que tinha uma capa de bronze e uma camada de madeira super resistente, umas lanças maiores. O exército, esse primeiro exército persa era um exército leve. Tinha lá um escudo de madeira trançada, umas lanças, super mal preparado, né? E foram derrotados, destruídos. Mas é que o Xerxes mandou um exército que ele chamava de Os Imortais. Era o exército de elite da Pérsia. Era um destacamento de 10.000 homens. E eles chamavam-se de Os Imortais porque dizia a lenda na época que se um morria, outro automaticamente estava pronto para assumir o lugar dele. Então era um exército que estava sempre com 10.000 homens o tempo todo. Só que eles eram treinados em campo aberto e não naquele estreito. O Leônidas comandou aqueles 7.000 gregos e os caras massacraram mais de 10.000 homens do rei Xerxes. Nessa o rei Xerxes pensou, mano, não vai dar. Nesse intervalo, chegou um grego chamado Efialtes, que até hoje é um nome muito associado à traição na Grécia. Ele foi até o rei Xerxes explicar que tinha por trás da montanha uma passagem que daria para o rei dar a volta com o exército dele e pegar o exército dos gregos por trás. Essa passagem ela era abrigada por mais ou menos uns 100 guardas. Mas como ele avançou de madrugada, ele pegou esses 100 guardas aqui desavisados. E aí esses 100 guardas que estavam aqui morreram. Quando Leônidas percebeu, mano, os espartanos já estavam cercados. E aí aquela grande técnica que a Pérsia sempre fazia no avanço deu certo de novo. Quando Leônidas percebeu, ele declarou assim: os persas estão chegando e eles vão chegar pelos dois lados. A gente vai ser derrotado, não tem como. Todo mundo aqui que não for espartano está liberado para ir embora. Nós, os 300 de Esparta, vamos ficar aqui, vamos resistir até o final, porque é uma lei, é um código que os caras tinham na época que a gente tem que resistir a qualquer batalha até o final. Fugir é uma desonra. Vários atenienses foram embora, que era a maioria do exército, e aí algumas cidades pequenas mantiveram o exército ali. Então, na verdade, a gente fala em 300 de Esparta e tal, mas o exército que sobrou no final tinha mais ou menos uns 1.000 homens. E resistiram até o final. E mesmo assim, mais aí uma galera aí do exército persa morreu, porque os espartanos tinham uma preparação muito grande de guerra. O cara tinha uma estratégia de botar um escudo do lado do outro. Aí a proteção ficava redonda e parecia uma escama de cobra. Os caras se movimentavam e empurravam o exército inimigo de uma força incrível por causa dessa estratégia de botar um escudinho do lado do outro, assim, como se fosse uma serpente de cobra. Mas aí tinha um punhado ali ainda, né? E aí sim os 300 de Esparta e tal. E nessa o rei Xerxes manda as tropas se afastarem. Os espartanos ficam isolados entre a montanha de um lado e o mar do outro. Aí eles soltam os arqueiros de novo. E aí fica uma batalha ali de um tempão de arqueiros lançando várias flechas em cima dos espartanos, até que eles não aguentam e são massacrados até o último homem. Por isso que eles ficaram tão famosos, porque eles resistem a um exército com 7.000 homens, depois 1.000 homens, depois 300 homens e resistem a um exército que era gigantesco, de mais de 200.000 homens, por isso que a batalha ficou histórica e tão importante e famosa até hoje. Então, como eu falei, esse vídeo é para comemorar 300 inscritos, na verdade é uma desculpa para falar dos 300 de Esparta, que é mó legal, que eu curto pra caramba essa história. Então, se você curtiu também essa parada aí, curte aqui, compartilha, vai lá no meu Facebook, que é meu nome também, André Teodoro, curte lá, enfim, vamos espalhar isso aí porque é muito da hora. Vamos chegar a 500, 1.000 inscritos, né? Tipo, de 300 de Esparta, vamos pra 1.000, que é o exército que sobrou até o final. Valeu!